Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do OneCast. É o podcast que fala sobre negócio, sobre empreendedorismo. Você não está nesse canal à toa. Aqui há palavras, há entendimento. Nós trazemos pessoas com histórias, com técnicas para que você se desenvolva na sua carreira. Mas deixando de blá blá blá, eu vou pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com outras pessoas. Nós estamos em todas as plataformas. E você pode ouvir no Spotify, pode ir no YouTube, vários canais, ok? Então, obrigado por estar presente aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto que você com certeza já viveu e vive. Mudança de carreira, treinamento, procrastinação. Até o nome é difícil de falar. Mas a pessoa que está aqui, ela vai desenrolar esse assunto para você. Eu vou deixar que ela se apresente. Boa noite. Aí, olha. Tudo bem, Salles? Tudo ótimo. Eu sou a Vanessa Viana e é um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho, né, sobre essa história da vida, que é a questão da procrastinação, que todos nós, como pessoas, passamos, não tem jeito. Não tem jeito, é um negócio que a gente até planeja, né, mas depois aparece do nada. Aparece situações que nos tiram totalmente fora do planejamento. Isso é incrível. E o bom se é que pode se dizer bom, né? A parte interessante é que nós precisamos aprender a lidar com isso, entender como funciona. Porque às vezes a gente deve chegar nesse ponto por não entender, né? Às vezes sim, nós já temos essa característica, sei se de berço ou origem, tá? A gente costuma dizer assim, o brasileiro é assim, né? Então não sei se desse ponto, mas a gente já vive isso muito, né? Vive isso o tempo todo. E o planejamento, que eu acho que isso é a grande sacada que ela vai ensinar pra gente um pouquinho hoje, viu, gente? Fica aí, pega uma caneta, papel, isso aqui é um caderno e uma caneta, porque quando eu tiver uma ideia que eu vou colocar nesse papel, ela vai nos ajudar. Mas Vanessa, e como começou toda essa sua história? Quem é você? De onde você veio? Eu sei que muitas pessoas já te conhecem, mas a galera que está assistindo quer te conhecer melhor. Eu nasci em Barreto, São Paulo, mas vim para Bahia aos 7 anos de idade, morei em Guanambi até os 22 anos e eu tenho já 26 anos de Barreiras, então eu sou barreirense. Verdade. Eu sou barreirense, amo aqui, amo a história que eu tenho construído aqui, criei os meus filhos aqui, então eu amo essa cidade, eu acho uma cidade bastante acolhedora, uma cidade promissora. E eu vim para cá, eu tinha um sonho de fazer faculdade, eu trabalhava na época, né? Trabalhava no comércio com meu pai e tinha um sonho, que era o sonho de fazer faculdade. Eu queria fazer ou direito ou psicologia, optei por fazer direito, fiz, e meu sonho não era advogar, meu sonho era dar aula. Nossa! O primeiro dia de apresentação foi muito engraçado isso, porque o primeiro dia de apresentação na sala de aula, que o professor pergunta assim, qual o seu nome? Você está aqui, o que é que você quer ser? Aí todo mundo, eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero ser promotor, eu quero isso. E você? Eu falei assim, eu quero ser professora. Parecia que eu tinha soltado um palavrão na sala de aula, porque todo mundo olhou para mim assustado. E assim foi. No primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu decretei na porta da faculdade, falei assim, hoje eu estou entrando como aluna, daqui a 5 anos eu estarei entrando como professora. E assim aconteceu. A palavra tem poder, né? Tem poder. E assim aconteceu. E eu fiz algumas pós, até mesmo antes de terminar a faculdade. E segui durante 7 anos dando aula. E foi muito bom. Eu amo ensinar, amo me relacionar com as pessoas, amo trocar ideia, amo ser questionada, né? E daí eu tive um insight. Eu falei assim, gente, algumas pessoas na realidade começaram a falar para mim assim, Vanessa, você já faz algo que está em você só precisa agora de técnica. Eu falei, o que, gente? Falei assim, você lida muito bem com a equipe, você lida muito bem com as pessoas,
por que você não faz uns cursos e começa a trabalhar com isso? Eu falei, você acha? Né? Aquela questão que a gente não se vê, mas o outro vê um potencial em você. Antes era bem assim, né? Quando iniciou esse processo. E aí, eu ouvi de uma pessoa, diz que quando você ouve de um, tá tudo bem. Quando você ouve de 2, o sinal fica amarelo. Quando você ouve de 3, fala assim, poxa, peraí, vamos prestar atenção nisso aqui, porque alguma coisa tem. E aí eu ouvi de algumas pessoas, devo ter ouvido de umas 4, 5 pessoas falando a mesma coisa. E eram pessoas totalmente distintas uma da outra. E eu dei aquele estalo. Aí foi quando eu resolvi realmente fazer a transição de carreira. Aí eu fui fazer um curso, fiz o curso de coach, fiz o curso de analista comportamental. E de lá para cá eu tenho feito alguns cursos e trabalhado nessa área. E isso já está indo para 8 anos. Estamos caminhando para 8 anos já nessa jornada. Mais que o período de docência, né? Mais que o período de docência. É incrível, você falou de um ponto que é muito interessante, que é essa quantidade de pessoas falando na mesma coisa, né? A Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E você foi atrás dessa ideia. Você também, isso deu certo, né? No seu caso. Você também concorda? Você acha que a gente precisa nos ater a essa questão de conselho, do que a maioria das pessoas está falando? Como é que você vê isso? Com que ressalvas você vê isso? Eu acho super interessante. E eu acho que quando você busca conselhos, você encurta caminhos. Você diminui problemas. Né? Hoje eu faço mentoria com mulheres e é exatamente isso. É você usar da sua expertise, da sua experiência e você traçar um planejamento mais assertivo, né? Porque diminui as dores. Sim. Encurta o tempo, encurta o prazo. E agora, um ponto muito importante é você saber quem você vai ouvir. Quem vai te mentorear? Quem vai trazer esse aconselhamento para você? Isso é importante. Porque às vezes nós buscamos conselhos em lugares que não deveríamos. E isso traz resultados bem ruins para a nossa vida, né? Sim. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Inclusive, procurar conselhos que já sejam respostas que a gente quer, né? Porque às vezes você deve ter bastante experiência com isso, já que mentoria, que as pessoas às vezes ela busca na sua mentoria uma resposta do que ela quer e não daquilo que realmente faz. Você tem alguma experiência, alguma coisa que você pode dividir com a gente? Ai, deixa eu ver se eu lembro, porque são tantas histórias. Eu brinco que meu escritório, é uma coisa incrível, porque lá acontece muito. Lá eu recebo mulheres que estão querendo separar, né? Vou trazer uma, lembrei. Chegou uma mulher lá que ela é sócia do esposo. E ela falou assim, olha, eu quero trabalhar porque eu quero fazer minha empresa crescer, eu quero fazer minha empresa avançar, eu tenho muito para conquistar porque eu sou um potencial, isso e aquilo. E na mentoria eu acabo utilizando algumas ferramentas, porque é muito fácil a gente falar do outro. Sim. Mas quando você pergunta para o outro assim, quem é você? A pessoa fala assim, nossa, que pergunta difícil. Né? De início eu até chocava com isso. Hoje eu consegui entender que as pessoas realmente elas não se conhecem. A gente olha muito para fora e pouquíssimo para dentro. E eu trabalho esse processo contrário. Eu trabalho o processo para dentro, para que o para fora se torne muito mais fácil. Sim. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Isso. E aí, eu utilizei uma ferramenta com ela, Salles. E na ferramenta, nós trabalhamos algumas áreas da vida, áreas importantes para todos nós, né? E alguns pontos ficaram assim bem baixo. E um dos pontos que ficou bem baixo foi o relacionamento conjugal. E ela falou assim, meu Deus, tá assim? Eu só fiz uma pergunta para ela, eu falei, vem cá, se o seu casamento acabar,
a sua sociedade continua? Ela falou, claro que não, né? Eu falei, eu imaginava. Aí eu falei assim, tudo bem, você chegou aqui querendo ser trabalhada em cima da sua profissão. Mas, diante disso, o que você escolhe? Ela falou assim, sem dúvida, eu preciso me melhorar como pessoa, porque eu preciso trabalhar não apenas a área conjugal, mas toda a área de relacionamento. Por quê? Porque era uma pessoa que tinha dificuldade, estava com dificuldade de se relacionar. Então, a gente vai pegando coisas que a gente enxerga numa perspectiva, mas quando você vai mexer, é outra, né? Isso é interessante, né? Isso traz um ponto que eu queria muito perguntar para você, que você começou a tocar no assunto, já que a gente estava falando um pouco da sua história, dessa mudança de carreira, e que é a questão de propósito, né? Por mais que a gente tenha conceitos diferentes, pessoas que pensam que é uma coisa ou outra, não importa. Eu quero entender você, o que você acha? Como é que você viu isso na sua vida, a questão de propósito? Porque você já sabia o que queria, mas o que você queria? Estava dentro do seu propósito? Sim, fez todo sentido para mim, porque desde a minha adolescência eu sempre tive muito envolvida com pessoas. E algo que sempre me chamou a atenção é a questão das pessoas chegarem buscando conselho. Então eu sempre tive nessa posição, sabe? Não porque eu sou a sábia, vamos dizer assim, mas as pessoas veem algo diferente. Sim. Né? No meu comportamento, na minha postura, no meu conhecimento, na minha fé, né? Então as pessoas elas se aproximam buscando uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma orientação, um afago, né? Um carinho. Então as pessoas chegam dessa forma desde a minha adolescência. Então, de lá para cá, tem alguns anos, né? Que a gente não faz conta aqui não, nesse podcast. Não muito, mas já tem alguns aninhos aí. E depois que as pessoas começaram a fazer isso, que eu passei a fazer alguns cursos, os cursos, eles são interessantes, porque os treinamentos, né, como você disse, porque ele vai nos levando a um nível de consciência. Vai te trazendo, é como se a gente estivesse dentro todo bagunçado, certo, né? E sabe quando aparece no desenho animado aqueles desenhozinhos assim em cima da cabeça que faz aqueles fios? Sim. Então nós ficamos mais ou menos daquela forma. E quando você passa essa questão pelo autoconhecimento, de fazer cursos, de se permitir entrar numa jornada, você começa a ter consciência de quem você é, consciência do que você quer, consciência do seu propósito. Então isso vai te trazendo clareza. Sim. Então é super interessante porque vai trazendo clareza e você vai rompendo, você vai avançando. É uma jornada longa? É uma jornada longa. E Vanessa, isso é bom? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente segue um processo de evolução, né? E eu acredito que todos nós estamos aqui com um propósito. E se encaixou muito diante daquilo que eu já fazia, né? Eu tinha um grupo em casa, um grupo, né, da igreja, e já trabalhava com pessoas na faculdade. Então eu sempre estava relacionado com muitas pessoas. O seu ambiente foi propício, né? Falando em ambiente, o que você acha da ideia de o ambiente é necessário para o crescimento? Que tem pessoas que ele não cresce porque está no ambiente errado. Você também é dessa mesma linha? Sou. Inclusive hoje eu recebi um videozinho, justamente hoje. E o videozinho ele mostrava assim, uma criança, e o sonho dessa criança, ela via muito um pássaro voando. Tem no TikTok esse vídeo. E esse pássaro ele voava e o sonho dele era voar. Só que ele era gordo, ele era obeso. E todos à sua volta, todos da sua família também eram. E todo local que ele ia, ele só conseguia enxergar pessoas mais fortes. E ele usou
um método lá para colocar asas, mas não conseguiu. O que ele fez? Ele começou o processo de emagrecimento. E no videozinho mostra ele já magrinho e ele com algumas asas, e ele conseguiu bater as asas. E sempre traz no vídeo um pássaro acima. O que isso quer nos mostrar? Isso quer nos mostrar que o ambiente ele interfere diretamente na nossa vida. Então, são ambientes, pessoas, né? Eles estão completamente relacionados àquilo que nós somos, àquilo que nós pensamos. Então, quando a gente fala, quando a gente costumava ouvir, né? A gente ainda costuma ouvir, né? Que anda com porcos, faréus come ou tal, coisa desse tipo. Quando a gente vai para um ambiente de treinamento, de ensino, como você está falando, isso tem toda aplicação, não é só um ditado de vó, não é? Esse é o ditado da minha avó. Inclusive, eu usava muito ele. Faz toda a diferença, Salles, porque as mesas que você senta, né, elas influenciam na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar. Então, o treinamento, ele precisa ser um processo contínuo. Tem gente que fala assim, vou fazer um curso hoje e as coisas vão acontecer. Não. Começam. Lembra que eu te falei que é uma questão de consciência? Sim. É um nível de consciência. Às vezes a gente participa de um curso, você só tem um insight. E se você não colocar esse insight na prática, o que acontece? Ele se perde. Se perde. A mente é boa de ideias, mas é ruim para gravar, né? Só a prática que vai levar esse nível. Só a prática. O Thiago Brunet, ele gosta de uma expressão que ele fala de expansão de mente, expansão de mentalidade. E ele fala muito que os livros e as viagens são os principais meios de expansão de mentalidade, né? Expansão da sua visão. Você tem essa prática da leitura? Porque eu já vi você comentar sobre livros. O que os livros representam na sua carreira hoje? Nossa, representa tudo. Eu leio muito. Muito, muito, muito. Eu não só leio, como eu sempre estou fazendo cursos. Agora mesmo estou finalizando uma pós em neurociência, porque eu acredito que a gente precisa estar envolvido nesse universo. Porque você aprende todos os dias, né? E você vai aprendendo e colocando em prática. Eu falei assim, gente, eu dou tanto, eu dou, né, nos treinamentos, eu dou na mentoria, que eu vou me esvaziando. A sensação que eu tenho é essa. Eu vou esvaziando, eu preciso fazer um curso. Renovar a minha energia. Eu preciso preencher, trazer coisas novas. E eu sou muito inquieta, né? Então eu gosto muito de estar trazendo novidade, de estar buscando novidade e trazendo para barreiras, trazendo para as pessoas que eu tenho parceria, para as pessoas com quem eu trabalho. Então eu não paro. Isso é muito bom. E esses dias eu até comentei isso na rede social, né? Que esse seu crescimento, esse seu desenvolvimento tá ligado tanto a treinamentos quanto a leitura, né? Uhum. Então, e nós ouvimos muito a expressão eu não gosto de ler, não gosto de livro, né? Uhum. Então, eu já falo que você não gosta de livro, não gosta de ler, você já não é sábio, já não tem sabedoria ali, né? E por quê? Porque se é um processo de expansão de mentalidade, você não está nem viajando, você tem que viajar pelo menos nas páginas dos livros, né? Porque a rede social hoje, a gente vê que ela afunilou, né? Ela criou bolhas, assim. As pessoas estão dentro de bolhas por causa dos algoritmos. E é tudo muito rápido, e os vídeos são muito curtos. E às vezes não dá tempo nem raciocinar sobre um vídeo igual você leu. A gente passou ali, riu de alguma forma, mas não entendeu a razão dele estar ali. E a gente vai ter muito isso, né? Então, quando você vem aqui e fala, olha a importância disso, né? Olha a importância de ouvir você falar sobre isso. E o mais interessante, Salles, é que a gente está tão preso na questão dessas redes sociais, nessas informações, só que a gente vai obtendo tantas informações que daqui a pouco a gente não sabe o que trilhar. Nós acabamos ficando confusos. E quando você vai para o livro, você tem um material, você tem uma fonte de pesquisa,
você tem artigo científico, né? Nas minhas palestras, por exemplo, eu sempre trago artigo científico, eu sempre trago uma citação, eu sempre trago a fonte, de onde eu estou, por que eu estou falando aquilo, de onde veio aquilo, né? Para quê? Para poder respaldar, para dar embasamento, porque hoje a gente tem tanta informação e queremos fazer as coisas sem ter um respaldo. Um respaldo, uma autoridade naquilo ali, né? Quais são os principais autores, assim, que influenciam o seu pensamento, a sua carreira? Nossa, Salles, autores, eu tenho John Maxwell, que fala sobre liderança. Fantástico. Gosto demais, gosto demais. Eu tenho uma mentoria sobre liderança. Eu gosto do Tiago Brunet, tenho todos os livros dele. Eu acho a maneira que ele coloca, porque ele tem aquela pegada de coach, né? Ele traz sobre tópicos, sobre pontos. E isso, eu falo que eu penso metodicamente, de maneira compassada. Então, para mim, facilita muito. Eu gosto daquele livro que é... Eu esqueci agora o nome do autor. Eu vou lembrar e eu falo. Mas eu gosto muito desses livros voltados para mentalidade, sabe? Expansão de mentalidade, mudança de mentalidade. Agora mesmo para a palestra, a última palestra que eu dei, eu li O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, né? Eu conheço o livro. Que ele fala sobre a procrastinação. Então, assim, se eu vou dar uma palestra, eu leio um livro a respeito daquilo, eu vou atrás de artigo científico para poder dar respaldo em tudo aquilo que eu estou falando. Isso é muito legal, porque a gente tem que entender, e isso eu acho que parte disso que você está falando, esse respeito para a pessoa que vai consumir aquilo que você tem, né? Que você está oferecendo. Isso é importante demais. Você fez treinamento de coach, fez treinamento de analista comportamental, de comunicação, de vendas, de oratória, gestão emocional. Já está dando lucro esse investimento? Porque é muito investimento, né? E são investimentos altos, né? Isso é porque verdade. Conhecimento, para nós, ainda é algo muito alto. Você concorda que sabedoria e conhecimento é melhor do que tesouros? Como diz Provérbios? Sem dúvida. Inclusive, é algo que eu peço a Deus. Eu falei, Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para discernir e inteligência para avançar. E Provérbios fala que a sabedoria ela sustenta, né? Então não tem problema gastar conhecimento. Quanto mais você pede, mais você tem. Mais você tem. E o melhor de tudo, Salles, é que onde a gente pede é algo infinito. Infinito, isso é fantástico. Né? Muito. Então, tem para dispensar sobre nós aí à vontade. À vontade. Beleza, tem um ponto que eu quero conversar com você, né? Tá ligado a tudo que você tá fazendo ultimamente. Gente, eu vou colocar o óculos porque eu não uso o óculos por causa do reflexo, mas também não enxergo. Isso é ótimo. Mas tem que fazer a escolha. Tem que fazer a escolha, né? A mudança. Outra coisa. Você chegou a trabalhar como advogado na área jurídica, além da docência na área? Não. Não chegou, né? Não. O que é interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas a profissão, por que não foi ser pedagoga, por que não foi fazer alguma coisa, né? E eu não sei se falaram com você, mas quando eu fui professor, me perguntavam, além de dar aula, o senhor trabalha em algum lugar? Falaram com você? Não sabendo o quanto é árduo, né? Trabalhar. Mas é assim. É porque, na realidade, eu queria seguir carreira na docência. Na docência. Mas aí, por questões familiares, eu tive 2 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, mas 2 filhos meus. Um passou no vestibular, o outro foi estudar fora. Então, e eu tinha um filho pequeno. Então, para eu poder partir para um mestrado, para um doutorado, para mim estava inviável na época. Aí eu falei assim, gente, mas vou ficar aqui? Só nisso? Não, eu quero mais, né? Eu amo dar aula. E hoje o que eu faço é ensinar também. Sim, né? Sim, com certeza. Os treinamentos, querendo ou não, é um ensinamento. A gente você com certeza recebe no seu escritório, né, nas mentorias, e a gente está vendo muita gente numa fase assim de
mudança de carreira, tipo, eu não sei o que eu vou fazer e eu preciso fazer alguma coisa, né? As pessoas, elas não querem mais permanecer na mesma profissão, elas veem uma possibilidade infinita hoje, principalmente com o digital. Mas o seu processo de mudança de carreira foi mais tranquilo ou você já saiu da docência, foi direto ou não? Você fez um processo de transição? Eu pedi demissão e aí eu fui me preparar para isso. Não foi algo assim tão rápido, porque, como eu te disse, é uma questão de conhecimento. E eu não tinha conhecimento nessa área. Então eu comecei a investir, eu comecei a fazer cursos. E eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, que me deu assim um insight fantástico, que é a questão da autorresponsabilidade, foi um curso do Paulo Vieira, que me chamou muito a atenção. Eu falei assim, olha, eu gostei desse negócio, é isso aqui que eu quero para mim. Né? Ah, interessante. Então eu comecei por aí. Ah, legal. Isso, nesse processo todo, o que você aconselha hoje para alguém que está num processo desse? Que ela pensa em mudar de carreira, mas ela não sabe o que fazer primeiro, ela só tem essa angústia no coração dela. A primeira coisa que você precisa pensar é o porquê. Eu estou olhando para a vida do outro, porque hoje as pessoas veem muito o outro em uma outra posição, em um outro nível de conquista, de visibilidade, conquista financeira, e deseja aquilo, né? Querendo se colocar no lugar do outro. Mas aquele que está naquele lugar, ninguém conhece os bastidores dele. Sim. Então eu preciso entender por que eu estou querendo. A gente precisa fazer essa análise. É isso mesmo, porque tem pessoas, Salles, que chegam lá, que falam assim, eu quero isso. Eu falei, você quer mesmo? Aí eu falei assim, não sei. Aí eu tô com dúvida. Né? Então, leva um pouquinho de tempo. Porque são decisões sérias, são decisões para a vida. Né? Sim. E assim, é importante deixar claro que eu não decido nada. Né? Eu utilizo ferramentas que vocês trazem as respostas e vocês analisam. A decisão é da pessoa, a decisão é do cliente. De forma alguma eu vou interferir na vida do outro para poder dar uma opinião, para dar uma decisão. Eu não dou na minha. E às vezes ainda demora. E erro. Às vezes tem que ir lá, sair consertando. Imagine a vida do outro. Hoje, com acesso, você falou de um ponto importantíssimo hoje, né? Que essa visibilidade da internet, esse mundo digital, tem feito com que as pessoas queiram copiar o outro, né? Copiar a vida do outro, ser igual ao outro, sendo que, na verdade, realmente, por trás de todo aquele processo ali, há muitos anos de conquista, porque todo mundo conta uma história bonitinha no final, né? Tipo assim, eu fiz isso e deu isso. Eu fiz um vídeo assim e viralizou. Mas, na verdade, nós sabemos que há muito trabalho, né? Há muito trabalho, muito trabalho. Eu tenho um trabalho com mulheres, vai fazer 2 anos agora. E estamos ainda caminhando, sabe? Tô no início do processo. A gente faz o Café com Palestra, que acontece a cada 2 meses, e em torno de 30, já deu 50 mulheres, mas tem mês que dá 30. Né? E as coisas elas vão acontecendo gradativamente. Isso é verdade. O que as pessoas, o fato de ver o outro bem, esquece que no caminho, na caminhada, na jornada, precisa ter a constância. E as pessoas elas querem o resultado, mas elas não querem passar pelo processo. Né? Porque o processo é árduo. Sim. O processo é árduo. Em qualquer decisão que você vai tomar, em qualquer trabalho que você vai realizar. Se é de professor, o professor tem que sentar, tem que estudar, tem que elaborar. Se é de médico, tem que sentar, tem que estudar, né? Passa as noites acordados. Então, há um trabalho árduo nessa caminhada. Fala um pouquinho pra gente desses projetos, porque você não... Quando a gente está falando até agora,
E a gente tem falado muito da sua carreira como mentora e tal, só que a gente sabe que dentro desse processo todo você criou alguns projetos, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho os insights da criação desses projetos, como foi que ele foi gerado. Já que você começou a falar sobre o café, continua falando sobre o café. É no ano de 2019. Eu já comecei. Eu fui lembrar disso, não tem muito tempo. Eu fui lembrar disso, sabe quando? Em abril desse ano. Em 2019, eu já reunia mulheres para poder tomar café. Uma vez eu reuni as mulheres quando tinha Marina Bistro ali, e deu em torno de 30 a 40 mulheres. Foi a minha primeira reunião. E de lá para cá parou. Nunca mais pensei nisso, mas era algo que ardia muito no meu coração, era algo que eu queria muito fazer. Aí eu tomei a decisão. Há 2 anos atrás, o Café com Palestra está fazendo 2 anos agora em outubro, e aí eu decidi reunir um grupo de mulheres para a gente poder falar sobre os temas da nossa vida, temas da vida diária de toda mulher, que acontece com toda mulher. Aí a gente começou falando sobre emoções. Hoje, esses encontros, eles estão muito mais voltados para negócios, sabe? Uhum. Eu estou indo nessa linha aí de empreendedorismo, né? E a gente tem falado muito sobre isso, sobre networking, sobre questões comportamentais da mulher empreendedora, sobre a mentalidade da mulher empreendedora, da mulher de sucesso. Por que nós devemos deixar de procrastinar e colocar os nossos projetos, os nossos sonhos, né, no papel, em ação, transformar sonho em realidade? Por quê? Porque eu vejo que as dores, as vontades são todas iguais. Todas iguais. E qual é a diferença do trabalho que eu executo? É que eu pego na sua mão e falo assim, vamos junto? O problema vai acontecer. A hora que o problema acontecer, a gente vai sentar e buscar formas, meios para poder solucionar. O acompanhamento, isso faz a diferença. Por quê? Porque você não se sente sozinho no processo. Você não se sente sozinho na jornada. Porque quantas vezes a gente pensa em desistir por um problema que acontece e você não tem ninguém para compartilhar, você não tem ninguém para poder te orientar, você não tem ninguém para poder te mostrar o caminho. Porque quando tem alguém de fora, ele não está envolvido emocionalmente. Então a visão sobre o problema é diferente. É diferente. Isso é importante. Essa questão de ter um olhar externo, né? Às vezes a gente dispensa isso e vive mais isolado, mas não há sabedoria em estar isolado, né? Você fala sobre um ponto importantíssimo, que é um ponto de discussão hoje, que é o crescimento das mulheres no empreendedorismo. Você, na sua visão, assim, você acha que a mentalidade da mulher mudou mais para o empreendedorismo ou foi o ambiente que mudou mais para aceitar essa mulher como empreendedora? Eu acredito que são os dois. São os dois. É a mentalidade. As mulheres, elas estão buscando mais conhecimento, né? Elas estão buscando mais capacitação, elas estão buscando cursos, elas estão se permitindo mais, né? E hoje nós temos ambientes que estão estruturados, preparados para isso. Porque há tempos atrás não era permitido, não era aceito, não era bem visto, né? Mas hoje a mulher, ela tem participado, e muitas mulheres hoje elas já participam até financeiramente no sustento da casa. Sim. Né? Tem colaborado com isso. Então essa realidade, ela tem mudado bastante. Isso é importante, né? Esse reconhecimento desse espaço. Porque, como você diz, hoje as mulheres, elas são uma força assim, muito grande, né? Dentro do empreendedorismo de ideias. Esse ambiente, né? Você diria que o Imersão, que é um outro projeto, seria um ambiente, seria ideal também para esse tipo de acontecimento? Ou como é que você vê? Você pode falar dele também um pouquinho no futuro, assim, sua visão em relação a isso. Com certeza é. Porque o que é imersão?
é você ficar imerso, você ficar separado 1 dia, 2 dias, para poder receber informações de pessoas que já trilhou o caminho onde você quer chegar. Então, você vê a pessoa falando, você vê a pessoa mostrando as pedras, né? Que ela teve que saltar, que ela teve que colocar, que ela teve que mudar de lugar. Isso vai te trazendo insights, vai te trazendo experiência. E é como eu te disse, o ambiente ele influencia. E é um ambiente de networking, né? É um ambiente onde você separou aquele momento, porque nós mulheres, eu sou mãe, sou dona de casa. Se eu for falar tudo que eu sou aqui, oh meu Deus! E a maior dificuldade é a gente tirar um tempo para nós mesmas. A mulher, ela tem essa dificuldade, porque a mulher, ela foi criada para poder doar. Ela doa o tempo, doa para o marido, doa para o filho, mas não doa para si mesma. E isso é algo difícil. E conseguir fazer uma mulher sair da sua casa e passar um período, no caso, a minha imersão, ela é em torno de 12 horas, né? 12 horas em um ambiente só com mulheres, é incrível. Foi muito engraçado porque na imersão do ano passado nós colocamos 100 mulheres lá no auditório do Morubixaba e aí nós almoçamos lá, algumas mulheres almoçaram lá e aí os maridos foram almoçar junto porque foi algo tão estranho e eles falaram assim, não, a gente veio almoçar com vocês e alguns maridos almoçaram junto. Eu falei assim, olha que coisa, né? A família, ela não está adaptada para isso. No meu caso, por exemplo, eu dava aula pela manhã e dava aula à noite, mas eu estava sempre presente. Hoje eu viajo, eu passo 5 dias fora. Então, minha casa, ela sofreu um processo de adaptação. Hoje eu viajo para cidades aqui próximas, onde eu dou treinamento. E então, mudou todo o ambiente. É um processo realmente de aprendizado. De aprendizado. Você está o tempo todo aprendendo alguma coisa, né? Porque o processo de mudança, ele é necessário. E se você quiser sair dessa zona, sair desse espaço, né? A gente precisa desse processo de mudança. E o interessante é que o processo de mudança você acha que é só você que está aprendendo. Mas as pessoas que estão ao seu redor, elas acabam sendo influenciadas pela mudança que ocorre em você. Você tem experiência, com certeza, de famílias, né? Desse processo, porque, querendo ou não, esse processo de mudança vai influenciar na família. Hoje, como é que você lida com situações com mulheres no qual ela não tem apoio? Como é que hoje, o que você aconselha para quem está te assistindo também, que vai te assistir, como que ela deve lidar com situações no qual ela tem um sonho e é difícil para ela, ou ela não tem apoio em casa, como que ela contorna isso da melhor forma? Olha, eu acho que o sucesso, primeiro lugar do sucesso precisa ser na família, precisa ser no casamento. No meu caso, vou falar sobre mim. Certo. No meu caso, as coisas começaram a acontecer na minha vida depois que realmente o meu marido olhou e falou assim, não, eu te apoio, eu tô com você. E ele realmente está junto comigo. Ele me apoia, eu vou viajar, ele me dá o suporte aqui, a gente senta, a gente conversa, eu quero fazer alguma coisa, de tudo ele participa. Ele não está à frente, né? Quem aparece, quem dá palestra, quem é isso, quem faz acontecer sou eu. Mas atrás eu tenho todo esse suporte dele. Então, como a gente dá aquilo que a gente tem, a gente precisa ter um bom suporte, uma boa estrutura lá, para que você possa fluir na vida de outras mulheres. Bem, então eu não acredito, sabe, que um negócio ele vai fluir se há contenda. Porque a Bíblia nos ensina que reino dividido não subsiste. Sim. Né? Então não tem como.
Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? Alinhar a nossa casa. Trabalhar, estar bem na nossa casa, para depois você poder ir. Fui. E vai, talvez esse espaço ele é conquistado, né? Como você vai falando, ele vai sendo conquistado, não vai sendo imposto, não. Assim, né? E tem que ter o olhar do outro, né? O marido olhar com esse olhar de possibilidade, né? Para a esposa, sem se fechar para isso, né? Como se fosse, não, eu decido, então eu vou decidir não. Não, olhe para essa possibilidade, porque ele também não pode dividir a casa, né? Não. Ele também tem que ter esse olhar, isso é importante. Vendo aí, gente? Vocês aí, ó. Como é o nome do seu marido? Rusgui. Aí, ó, tá vendo? Faz aí igual o Rusgui. Não, meu marido é uma bênção mesmo. Pois é, maravilha. E a empresa, como é que você depois colocou, você tem um escritório, como você lidou com isso tudo? Foi difícil abrir um negócio? O que você aconselha hoje para quem quer ter o seu próprio CNPJ? Não, para mim não foi difícil porque eu cresci nesse ambiente. Né? Então eu tinha experiência nesse ambiente e eu sempre fui muito ousada, eu não sou muito de ter medo das coisas não. No entanto, eu faço tudo isso aí. Logo que eu saí da faculdade, criei sim o CNPJ, aluguei uma sala, né? E tô lá nessa sala ali no edifício Querima, sala 201, e tudo PJ mesmo. Porque às vezes o medo de empreender, né? O medo de como vai ser um negócio, impostos, contabilidade, tudo é afastado, né? Hoje a gente tem essa questão da possibilidade de abrir um MEI também, né? Então, assim, o importante é você começar a tirar a sua ideia, o seu sonho, o seu projeto da sua cabeça e colocar no papel e fazer ele acontecer. Eu hoje, no café, que a gente já tem 2 anos, eu tenho mulheres que eu atendi no início do café, que eram apenas sonho. E que hoje esse sonho já virou uma realidade. Então é fantástico você ver isso, sabe? Você vê a história acontecer. Você vê a história, teve mulher que sonhava, mas eu não posso sair de casa. Eu falei assim, mas você não precisa sair de casa. Você pode fazer isso em casa. Eu não tenho condição de alugar um ponto, mas você pode fazer dentro da sua casa. Né? E que hoje está ganhando seu dinheiro, já está ajudando financeiramente em casa com o trabalho que ela executa. A construir, né? Porque às vezes você pode construir pequenos tijolos e colocando lá. Isso é muito importante. Você só trabalha com mulheres até então? Não. Não. A questão do café com palestra e a imersão é para mulheres, mas eu trabalho em empresas, né? Eu presto serviço de treinamentos para empresas. Então eu desenvolvo liderança, coordenação, coordenadores, equipes, clima organizacional, toda essa parte de gestão voltada para gestão de pessoas e gestão de processos, eu faço. Certo. E aí já muda um pouquinho o seu público, porque ele virou uma empresa, na verdade, né? Aí me perguntam assim, eu recebo sempre essa mensagem, né, no Instagram, falam assim, Vanessa, você só dá mentoria para mulher? Eu falei, não, eu dou mentoria para homem também. Meu foco é mulher, mas o que acontece? Às vezes a mulher vem, faz a mentoria, uau, tem resultado fantástico. Ela fala assim, meu marido precisa fazer esse negócio. E às vezes, sabe, já aconteceu de maridos virem porque viu o resultado na vida da mulher. Então, eu atendo também homens, sem problema algum. Tá. Não, porque devido aos projetos, né, parece que o público e a sua facilidade, né, de acesso também, né, todos esses resultados aqui foi muito mais por causa do público de networking, né, mulheres. Mas isso é muito interessante. Tá vendo aí? Abra pessoas. Só que os homens, eles são mais fechados, viu?
Pois é mesmo, Os verdade. homens, eles são mais fechados. O homem, para poder chegar e se abrir para uma mulher e trazer as situações, demora um pouquinho mais de tempo, mas acontece. Na raridade acontece. O homem é mais fechado em relação a esse ponto em si, né? Uhum. Bem da característico do homem Eu mesmo. acho que, eu não sei, né? Talvez você pode até me falar sobre isso. Eu tô mentoriano aqui, ó. Tá Olha aí, eu não perco a oportunidade. Mas eu acho que o homem deve pensar assim: poxa, mas eu vou mostrar minha vulnerabilidade para uma mulher, eu vou mostrar minha fraqueza, né? Eu acho que deve pensar dessa forma. Também, né? Porque um é meio lobo solitário, então ele acha que tem que aguentar mesmo, assim. Então a ideia dele é mais ou menos essa, assim, e é bem comum do sexo masculino mesmo. Mas tem um outro ponto, já que ela tá falando, eu vou falar. É que o homem, você talvez seja profissional, não vai ver dessa forma, mas a ideia também é que parece que a mulher vai ver a fragilidade, tipo assim, mas eu sou assim, tipo assim, não, é muito fraquinho. Então, mas bem na cabeça do homem vai fazer essas maluquices aí, viu? Mas acontece. Acontece. Acontece de mostrar e ser visto como frágil, né? E não como necessitado. E eu acho interessante a gente mostrar essa fragilidade. Tem momentos que a gente precisa mostrar. Sim, porque não, sim. A sociedade cobra isso, né? Que a gente precisa ser forte o tempo todo. Eu lembro que eu passei por uma dificuldade muito grande da perda de um familiar e eu fiquei muito abalada, muito abatida. E algumas pessoas chegavam para mim e falaram assim: nossa, mas você ainda tá assim? Você ainda tá desse jeito? Você é tão forte? Gente, a palavra forte, em vez disso ser um elogio para mim, na época, se tornou uma palavra que me machucava, que me ofendia. E aí eu entrei em crise. Eu entrei em crise não apenas pela perda do familiar, mas eu entrei em crise porque eu falei assim: o que eu estou mostrando para as pessoas? O que elas estão vendo em mim de fortaleza, que o ponto de eu estar sofrendo hoje, eu não estou sendo respeitada? Então hoje eu falo assim: gente, eu não estou bem, hoje aconteceu isso, mas vida que segue, sabe? Eu acho que eu guardava muito as coisas para mim. Sim. Mas hoje não, hoje eu falo, eu me exponho mais, então eu mostro, eu erro, eu falo sobre o meu erro, nas minhas palestras eu uso os meus exemplos, né? Nada melhor do que eu mesma. Eu uso os meus exemplos para isso, porque sou uma mulher forte? Sou, mas eu também tenho as minhas fragilidades. Sim. E é importante, né? Porque até o super-herói nos desenhos ou filme tem um ponto fraco, Tem né? um ponto fraco. Então, isso faz parte da natureza humana, Isso. faz parte desse entendimento, faz parte de você ver que aquilo ali é o seu ponto fraco. Inclusive, no processo de decisão, pautar, entender o seu ponto fraco é o que vai fazer com que você trabalhe aquilo ali, né? Uhum. Porque, às vezes, o seu problema, tanto numa empresa, como na família, como na casa, está sendo o ponto fraco que não está sendo visto ou não está sendo respeitado, né? Porque fraqueza faz parte Faz parte. da vida, o sofrimento, todo esse ponto. Tem um assunto, no último café você trabalhou bastante algo que a gente começou a falar aqui, que é a procrastinação. Né? É um nome até estranho, né? Não tem a palavra. É um nome difícil, né? Nome difícil, Quer ver outro nome que eu acho difícil também? Empreendedorismo. Uns nomes gente, assim. É um negócio tão legal o empreendedorismo, mas o nome, né? Era melhor dar uma mudada nesse nome aí. Agora não resume tudo, porque ele bota só procrastinação. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto que você inclusive trabalhou no seu café. Quem não conhece, conheça o Café com Palestra. Quando é que vai ter o próximo? O próximo vai ser o aniversário de 2 anos, vai ser dia 26 de outubro. Olha, perto, nesse mês. Você tá assistindo esse podcast aqui, ó, nesse mês vai ter o aniversário de 2 anos do café. Precisa ser feita uma inscrição. Essa inscrição, ela é realizada na bio do meu Instagram. Posso falar meu Instagram? Pode, inclusive a gente vai colocar embaixo aqui na descrição do podcast, mas pode falar. Vanessa Viana 10. Vendo?
E você pode seguir o Instagram, pode acompanhar conteúdo, acompanhar tudo que vai acontecer. Então, fala um pouquinho pra gente desse conteúdo. Quem nunca deixou algo para depois? Pois é. Você já? Nossa! Nem conto. Pois é, procrastinar é isso, exatamente isso. Esse nome difícil é algo tão comum que a gente faz, é adiar tarefas, adiar decisões, adiar fazer coisas, né? E por que nós fazemos isso? Por vários fatores. Alguns dos fatores é o quê? É o medo. Medo de ser julgado, medo de ser questionado, deixar de realizar agora me dá a sensação de conforto, eu não quero sair da minha zona de conforto, né? E com isso, nós vamos trazendo sobre nós comportamentos. E esses comportamentos, quando eles são realizados por muitas vezes, eles vão se tornando hábitos na nossa vida. É uma questão química, é uma questão do nosso cérebro, do nosso formato, da nossa maneira de pensar. Então, nós reagimos conforme nós pensamos. Tem uma universidade, deixa eu dar uma olhada aqui, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ela diz que 40% das nossas realizações durante o dia, elas são todas de forma automática. Bastante. Né? E por que a gente procrastina? Porque tem coisas que a gente precisa parar para pensar e executar. E são decisões. E como a gente age sempre no automático, a gente já tem um modelo de fazer. Quer ver uma coisa? Você já voltou na sua casa para ver se o seu portão automático tinha sido fechado? Já. Já? Desde quando eu dou uma volta na quadra. Pois é. Quer ver outra coisa? Você usa soneca? Agora não, agora eu aprendi. Usava. Eu tirei. Então são hábitos que nós vamos adquirindo. Tem gente que coloca a soneca 10, 15, 10 e 5. Toca 3 vezes para no dia 5 falar assim, ai meu Deus, vou ter que levantar. Né? E a gente vai procrastinando e vai se tornando um comportamento em nós. E o que acontece? A procrastinação, as pessoas acham que elas estão muito relacionadas à gestão de tempo. Está, mas não é apenas isso. A procrastinação ela está relacionada às nossas emoções. Interessante, né? Interessante. Então, está muito ligado ao nosso componente emocional, ao nosso componente cognitivo e ao nosso componente comportamental. Então, é uma junção desses 3 componentes, né? Que é o ser humano. Porque o ser humano é algo incrível, é algo fantástico, né? Estudar o ser humano é algo fantástico. E esses 3 componentes atuam para que a gente possa tomar decisões ou deixar de tomar decisões. Na parte cognitiva está muito ligada ao quê? Aos nossos pensamentos, às nossas crenças, aos nossos ideais, aos nossos traumas. Então, muitas vezes eu procrastino, por quê? Porque lá na minha infância eu tive uma situação que gerou um trauma em mim, mas hoje na minha vida adulta eu não sei. Só que o que acontece? Isso ficou, é como se fosse, tivesse criado um caminho no meu sistema, né, do cérebro, e eu já sei o caminho. Então, aquilo traz, a gente usa muito a palavra assim, gatilho. Né? Tal coisa me deu um gatilho. E por isso que eu agi dessa forma. E é exatamente isso. Tem reações que nós temos que nós não entendemos, que nós não sabemos. Mas por quê? Porque lá atrás, na minha infância, eu passei por isso e gerou em mim, isso a gente chama de sinapses neurais. O que é essas sinapses neurais? É como se fosse o caminho do GPS.
Ou quando você coloca lá no GPS, não traça o caminhozinho, o mais próximo, o mais perto, Sim. né? Então, quando a gente vai realizando por diversas vezes esses tipos de comportamento, vai criando isso no nosso cérebro e a gente age sempre da mesma forma. Por quê? Porque o nosso corpo ele não foi criado para fazer esforço, né? Eu sempre achei, eu desconfio que realmente essa que é a melhor parte. Pois é, não foi criado para fazer esforço. Mas o que acontece? A gente deixa de ter resultados, né? Que a gente gostaria de ter porque a gente procrastina. E esse processo, você falou que ele é comportamental, né? Assim, mas, então, isso torna muito mais difícil, né? Para fazer um processo de mudança. O que a gente precisa fazer? Esse livro, O Poder do Hábito, ele traz exatamente isso. Ele traz 3 pontos. O loop do hábito. Ele fala sobre o gatilho, sobre o estímulo. Não, é o gatilho, a recompensa e... Deixa eu dar uma olhada aqui que eu esqueci. O estímulo, a rotina e a recompensa. O gatilho é aquilo que te lembra, que te faz, né? E a rotina. A rotina é o que você faz diariamente. E como que eu posso mudar uma rotina? Para eu poder mudar uma rotina, eu preciso trazer ela à minha consciência e gerar nela uma recompensa sobre isso. Um exemplo. Existem hábitos que são muito bons. Só que os hábitos bons, eles são difíceis. Quer ver um exemplo? Vida saudável. É bom? Bom. É excelente. Mas é fácil? Não. Não é fácil. Por quê? Porque a gente vai colher futuramente sobre a vida saudável. Não é isso? Sim. Mas os hábitos ruins, eles trazem sobre nós recompensas rápidas. Quer ver uma coisa? Você termina de almoçar. Comer um chocolate depois do almoço é bom? Bom, muito bom. Ai, é ótimo, é uma delícia, né? E isso gera em nós prazer imediato e libera no nosso organismo dopamina, hormônio do prazer, do bem-estar. Então, eu preciso o quê? Eu preciso entender que trazer a consciência que os hábitos bons, né, eles vão ter um preço maior, uma dificuldade maior, porém, eu preciso ser recompensado. E como que eu posso fazer isso? Eu posso criar metas pequenas e metas claras. Porque se eu trago uma meta pequena e uma meta clara, eu consigo ter prazer nesse processo. Tem gente que fala assim, vou mudar. Eu vou acordar todos os dias 5 horas da manhã para poder ir para a academia. Vai a primeira semana. A segunda semana já está morto, cansado, quebrado da academia e não vai. Então, o que eu faço? Metas pequenas. Eu preciso identificar qual o melhor horário da minha disposição. Se é 5 horas da manhã, excelente. Se é final da tarde, excelente. Eu preciso começar fazendo 5 vezes por semana? Não. Começa 2, começa 3. E aí, depois você passa para 5. Então, é começar dando pequenos passos. Muitas pessoas, Salles, a maioria, 99%, né, acabam desistindo dos projetos de vida, acabam desistindo de sonhos. Por quê? Porque querem fazer tudo de uma vez só, em um formato só. E as coisas não acontecem dessa forma. A gente precisa dar pequenos passos. No trabalho, quantas pessoas trabalham e não conseguem produzir? Então, existe uma técnica para você poder produzir mais no seu trabalho. É uma técnica que eu uso.
Eu posso falar porque eu uso. Não sei se você já ouviu falar sobre a técnica Pomodoro. Já, né? Eu uso 25 minutos e eu uso 3 minutos de descanso, o suficiente para ir ao banheiro, beber uma água e volto. E os 25 minutos, gente, a gente está ali focado, passa que você nem percebe. Inicialmente parece ser difícil, né? Tem pessoas que sentam para poder fazer um projeto, deixa o WhatsApp ligado. Toda vez que o WhatsApp toca, o que acontece? Vai lá e olha. Se eu olho, eu perco o meu foco. Então eu deixo de produzir. Então eu vou procrastinando no ambiente de trabalho. Um outro ponto interessante sobre a procrastinação é que a gente precisa eliminar as distrações. Quer ver? Vamos pegar o exemplo do livro. Eu quero iniciar o hábito da leitura. Eu não tenho o hábito da leitura. Então, eu preciso pegar esse livro e eu tenho que deixá-lo fácil. Na minha cabeceira da cama, ou eu vou para o trabalho, eu deixo dentro da minha bolsa, eu coloco em cima da minha mesa. Esse livro, ele precisa estar de fácil acesso. Aqui, um hábito, água. Eu preciso aumentar a quantidade de água. Então, eu sempre estou com uma garrafinha, com um copo de água perto. Porque toda hora eu estou bebendo água. Você facilita o processo de mudança. É isso aí. Você facilita o processo de mudança. Isso é muito importante. A gente pode ver. Então, não é só uma questão do que eu deixei para depois porque não tinha tempo. Tinha tempo, talvez seja a desculpa, né? Como você falou. A desculpa. Pode estar ligada a várias outras situações, outros fatores que estão influenciando o seu comportamento. E quando o livro ele traz, né, o gatilho, a rotina e a recompensa, algo muito importante é que a gente precisa aprender a celebrar pequenas vitórias. Tem gente que acha que para celebrar precisa ganhar na Mega Sena. E não é isso. Uma quina já dá. Não é isso. Pequenas conquistas você precisa celebrar, né? Pequenas vitórias você precisa celebrar. Por quê? Porque você vai gerando dentro de você, né? E nós somos química, né? Então, tudo que a gente passa, por exemplo, se você passa um nível de estresse muito alto, o seu organismo, o seu corpo, ele solta substâncias, ele solta hormônios, né? Que gera um comportamento em você. Então, eu preciso aprender a celebrar. Por quê? Porque vai vir também o hormônio do bem-estar, da alegria, do prazer. E isso eu aprendo a ser grato. Maravilha, isso é ótimo. Né? Nossa, o tempo passou voando. Passou mesmo. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu fui bastante edificado, aprendi bastante com você, tive umas ideias aqui. Eu acredito que qualquer um que assistiu, com certeza aprendeu bastante. Mas eu vou fazer um jogo rápido com você. Eu vou te dar uma palavra e você fala aquilo que você pensa, né? Vou começar por família. A minha. Amo. Maravilha. Imperfeitos, mas perfeitos para mim. Isso é maravilha. Dinheiro, ele é para o nosso conforto. E sonho? Sonho. São tantos sonhos. Mas um sonho é impactar a vida de mulheres, ser referência na vida de muitas mulheres. Interessante. Fé? Deus, acima de tudo. Maravilha. E a última palavra que eu vou perguntar para você é futuro. Futuro pertence a Deus. A Bíblia diz assim: um homem faz projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu creio que sobre o futuro nós precisamos começar a trilhar o nosso caminho, porque as nossas decisões hoje,
elas indicam o nosso futuro. O trabalho que você executa hoje com comprometimento, com exatidão, com amor, né? Ele vai indicando aonde você vai chegar, você vai trilhando o seu futuro. Ah, maravilha. Eu vou te agradecer, talvez eu possa não ter perguntado algum assunto, alguma coisa que você queira falar, você pode fazer, também tem um momento que você pode agradecer, pode trazer um agradecimento. Esse minuto é seu, essa é a sua câmera, se você quiser falar direto com ela. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da minha história, do meu trabalho, do meu conhecimento, e precisando de treinamentos em gestão de pessoas, em gestão de processos, entre em contato. Lá no meu Instagram tem o meu telefone. E agradecer a oportunidade. Obrigado por você. Esquecemos de algo, o Projeto Futuro. O Projeto Futuro. Vamos lá. Vai vir uma novidade aí, viu, gente? Uma novidade, aguardem, que vai vir um podcast. E aí a gente ainda não sabe o nome, é projeto, estamos em execução, mas vai acontecer. E em breve estaremos aqui convidando você para fazer parte também desse momento. Tá vendo aí? Rapaz, isso é projetão, viu? E você vai aprender bastante com essa pessoa. Muito sucesso, que Deus te abençoe. Amém. Né? É muito interessante e ver o processo de crescimento na sua carreira e ver isso tudo acontecer. Você é uma pessoa que me conhece já há longos anos, né? Longos anos. E você vê todo esse projeto, essa jornada de transformação. Sim, de transformação. Isso é um caminho percorrido que vai ajudar muita gente a percorrer o caminho delas. E eu desejo sucesso e obrigado por estar conosco aqui no OneCast. Vocês viram a história de Vanessa Viana e compartilha com outras pessoas. Brigadão, viu? Valeu! Salles. Um abraço e obrigado por estar conosco até agora. Se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo, tanto a nossa quanto a de Vanessa Viana. E sucesso na vida de vocês. Se você tem um sonho, esse lugar é um lugar de inspiração para você. Obrigado.